Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos, sejam bem-vindos. Professor Rafael para mais uma aula na nossa disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação 1. E na nossa aula de hoje nós iremos abordar o assunto sobre rotinas, tá? Então, esse assunto é muito importante porque um algoritmo nós sempre pregamos que nós necessitamos dividir o problema em passos, né? Ou seja, eu vou fazer um algoritmo que faça um bolo, vou fazer um algoritmo que faça o cálculo do fatorial de um número, né? Ou seja, eu vou dividir esse processamento em etapas, né? Então, agora dentro de subrrotinas, eu vou começar a fazer módulos pequenos, aonde cada módulo pequeno ele tem o objetivo de resolver um problema ou alguns problemas. As boas práticas de programação nos dizem que uma função ou um procedimento devem resolver apenas um único problema. Exemplo, validação. Eu posso ter uma função que faça a validação de alguns documentos, de alguns campos, mas o correto é fazer uma validação, por exemplo, de CPF, uma outra validação de RG, uma outra validação de campos, né? Ou seja, são módulos pequenos que têm uma função em particular. Aí dentro de subrrotinas, né, eu já falei, nós temos dois tipos, que são procedimentos e que são funções, tá bom? Esses dois termos, vocês têm esses dois termos em praticamente em quase todas as linguagens de programações, ok? Bom, nesta nossa aula, então, nós iremos tratar das subrrotinas, né? Procedimentos, funções. Vamos estudar a questão de escopo de variáveis, ou seja, quando eu declaro uma variável dentro da função ou do procedimento ou dentro do meu corpo principal do programa, qual que é o escopo dela, né? Ela é local, ela é global. Então, esse é um ponto que iremos abordar ainda nesta aula de hoje. Bom, uma função ou um procedimento ele pode estar recebendo parâmetros, né? Parâmetros, ou seja, são valores pré-definidos que quando você chama o procedimento ou a função, esses já recebem alguns valores já pré-determinados, aí realiza-se os devidos processamentos, faz a saída em tela ou o retorno dos dados, ok? Então, mais um ponto. E este conteúdo ele está abordado ali na unidade 5 do teu livro, mais especificamente ali nas aulas conceituais 20, 21 e 22. Logicamente que quando nós estamos avançando no conteúdo, vai ter itens que eu vou trazer para vocês, mas eu não vou ficar me atendo a muitos detalhes, né, de uma condição, de um laço de repetição, porque isso já foi matérias que vocês já estudaram, né, que vocês já viram o livro, já fizeram algum exercício, já assistiram às aulas conceituais, as nossas lives, as nossas aulas gravadas, então ali você já tem uma bagagem muito grande. Mas qualquer dúvida, o mediador da disciplina, ele está lá para auxiliar vocês também. Então, trazendo um pouco de conceito para a nossa aula, subrrotinas ou modularização, ok? Ambos são iguais. Vejamos, deixa eu colocar aqui a nossa caneta. Em muitas situações, nos deparamos com problemas complexos, corretos? E
muito abrangentes. Isso no dia a dia você encontra, tá? Para resolver este tipo de problema, temos que dividi-lo em subproblemas mais simples e específico. Aquilo que eu falei para vocês. Se eu deixo o meu objetivo específico, automaticamente ele vira-se um processo simples, tá? Não vai ter aquela função, aquele procedimento enorme que faz diversos cálculos. Não, o objetivo é fazer apenas um único cálculo, tá? Subrotina consiste em blocos de instruções que realizam tarefas específicas. É um trecho menor de código, é um algoritmo mais simples, mas que resolve um subproblema por meio de entrada, processamento e saída. Ou seja, um, uma subrotina, que pode ser um procedimento e uma função, eles têm entrada, tem processamento e tem saída. O teu algoritmo ele também tem entrada, processamento e saída. Isso significa que cada módulo, cada função, cada procedimento é como se fosse um mini algoritmo, é como se fosse um módulo do seu sistema, tá bom? Vejam, não existe subrotina. Subrotina é o conceito que abraça funções e procedimentos, ok? Existem alguns autores que traz subrotina, mas no nosso livro e na maioria dos livros de algoritmos, né, do que nós estamos tratando na disciplina, tá bom? Eles não trazem o tipo subrotina, apenas o conceito geral e dentro do conceito geral de subrotina é extraído as funções e os procedimentos, ok? Vejamos então, nós temos uma imagem que vai exemplificar alguns itens muito importantes para vocês. Vejamos, então aqui nós temos o nosso algoritmo, correto? Então aqui nós temos o corpo total do nosso algoritmo. Aí dentro desse algoritmo, nós temos aqui um primeiro. O que é esse primeiro, né? O que é esse segundo aqui? Olha só, esse primeiro é a chamada, essa imagem é meramente ilustrativa, tá bom? O primeiro está chamando quem? Olha, o primeiro está chamando o primeiro módulo, né? Esse módulo ele pode ser uma função, ele pode ser um procedimento, perfeito? O segundo, quem que o segundo está chamando? Olha, o segundo está chamando um módulo segundo. Este, por sua vez, pode estar devolvendo um valor ou pode simplesmente estar imprimindo valores na tela. Tá? Então, eu tenho todo o meu problema grande aqui. Este problema grande já foi subdividido em dois módulos, módulo 1 e o módulo 2. Em determinado ponto do meu código, eu posso chamar novamente aqui, por exemplo, eu preciso fazer o mesmo cálculo, né? Eu preciso fazer o mesmo cálculo que está sendo feito aqui dentro. Eu chamo o primeiro novamente. Ou seja, então um procedimento ou uma função ele pode ser utilizado N vezes no teu código, né? Então você faz um procedimento o mais padrão possível, o mais simples, o mais complexo ali, né? E aí ele pode ser reutilizado durante o teu código, tá? Vejamos então os dois tipos. Olha só, o tipo procedimento, isso é muito importante, vocês devem frisar muito isso. Procedimento não retorna valor. Ele recebe dado de entrada, ou ele busca o dado de entrada, realiza o processamento e dá a saída em tela ou a saída em um arquivo, a saída na impressora, não sei, a saída em algum lugar. Funções, elas podem devolver valor. Tá? O correto de uma função é você devolver o valor daquela função para quem a chamou. Tá? Então, a função você não vai imprimir valores em tela, resultados. Você vai imprimir os resultados da função para, né, você vai devolver o resultado para quem chamou, e aí quem chamou realiza a impressão dos valores em tela. Tá bom? Não se preocupe que nós vamos estudar as duas, tá bom? Então, subrirotina, procedimento.
procedimento se caracteriza por não retornar o valor para quem chamou. Podem ou não, tá? Esse podem ou não significa que se você tem um procedimento que necessita ter um valor, você pode passar para ele. Caso contrário, não precisa, tá? E aí ele pode estar sendo passado esses parâmetros por valor ou por referência, né? Vamos por partes, tá bom? Primeiro, vamos ver a sintaxe do nosso procedimento. Então, ele é procedimento, temos aqui o nome do procedimento, o var, que é a seção de declaração de variáveis do teu procedimento, o início e o fim do teu procedimento, correto? Bom, como que eu chamo ele? Lá no teu corpo do algoritmo, você vai colocar lá o nome do teu procedimento e abre e fecha parênteses. Ok? Então, este é a sintaxe do procedimento. Olha como que fica agora o nosso procedimento dentro de um algoritmo, tá bom? Ainda não é um exemplo, tá? É só a sintaxe dentro da outra sintaxe. Então, nós temos algoritmo, o nome do nosso algoritmo aqui, procedimento, por exemplo, tá? E aí eu coloquei, ó, procedimento EZ1, var, correto? Não tem nenhuma declaração de variáveis, início e o fim. Aí, agora o nosso corpo do algoritmo. Em algum momento do corpo do algoritmo, eu chamei o EZ1, abri e fechei parênteses, tá? Ponto e vírgula não há necessidade, tá bom? EZ, abre e fecha parênteses. Por função ou procedimento, você precisa colocar o parênteses, tá bom? Primeiro exemplo, construir um algoritmo que calcule dentro de um procedimento o quadrado de um número inteiro positivo informado pelo usuário. Vejamos os dados de entrada. Bom, dado de entrada é a variável chamada num, é um número. Processamento, temos dois processamentos. Verificar se o número é positivo. 2. Chamar o procedimento calcular o quadrado. E o resultado é o quadrado, né? Mostrar o valor do quadrado em tela, tá bom? Olha só o nosso algoritmo. Então aqui nós temos, eu coloquei o algoritmo calcular quadrado. Dentro desse algoritmo calcular quadrado, nós temos aqui um procedimento. Esse procedimento é chamado quadrado número, tá? E aí nós temos o seguinte, var num e o quadrado. São duas variáveis que nós iremos utilizar dentro do nosso algoritmo. Né? Ó, vejam bem, então aqui nós temos na seção de declaração de variáveis, tá vendo? Então, voltamos aqui. O início do procedimento, escreva e informe o número. Se número num for maior que zero, significa que o número é positivo, né? E é inteiro. Então, quadrado recebe num vezes num, e aí eu tenho o quadrado do número. Se não, escreva número negativo. E aí, por fim, eu escrevo o quadrado do número que você acabou de informar é quadrado. Como que eu chamo ele? Quadrado número, abre e fecha parênteses, aonde? Dentro do início e o fim do teu procedimento, do teu programa, ou seja, aonde você precisar, você chama ele, tá bom? O teste de mesa, né? Então, aqui no nosso teste de mesa, nós temos o seguinte, quais são as duas variáveis que nós temos? Num e quadrado. Então, aqui nós temos o num e aqui nós temos o quadrado, correto? São as duas variáveis que nós temos, quadrado. Então, agora vejamos. Informe o número. Então, eu vou colocar aqui o número 5. Ok? 5. Ele é maior que zero? Sim, 5 é maior que zero. Se o 5 é maior que zero, eu vou fazer o quê? Num vezes num. Ou seja, eu tenho 5 vezes, correto? Vezes 5. Isso é igual a 25. Aí, ele vem e imprime na tela para nós. Quadrado de 5 é 25. Se eu tivesse passado o número 2 ou número 7, qualquer número, ele iria fazer para mim o cálculo do quadrado. Se eu tivesse colocado menos 1, por exemplo, num não é maior que zero, ou seja, número negativo.
tá bom? Um segundo exemplo. Construa um algoritmo que tenha uma subrotina do tipo procedimento que obtenha um vetor de 5 posições e imprima a soma de todos os valores. Aí agora nós já usamos o recurso de vetores e automaticamente quando eu trabalho com vetores eu uso laço de repetição, correto? Pelo menos isso, né? Vejamos, quais são os dados de entrada? Valor de cada posição do vetor, ou seja, é o meu vetor. Processamento. Temos a entrada de valores, temos somar todos os valores e temos imprimir a soma dos valores. 3 processamentos. Vejamos o nosso algoritmo, né? Então, nós construímos aqui, ó, o procedimento chamado soma vetor, tá? Lá no meu algoritmo, eu não fiz nada no algoritmo, eu simplesmente abri e fechei o algoritmo, né? E já chamei ele aqui no meio soma vetor. Por quê? Todas as minhas entradas, processamentos e saídas estão aonde? Dentro do meu procedimento, tá bom? E aí o nosso programa ele fica menor, né? O corpo do programa, tá bom? Então eu declarei o vetor VET-A, que é um vetor de 5 posições do tipo inteiro. Declarei duas variáveis, soma vetor e conte, ambas do tipo inteiro, tá bom? Então, variável soma vetor inicializa em 0, ou seja, limpar a variável no sistema para não carregar lixo, né? Para conte de 1 até 5, passo 1, faça o nosso laço de repetição, que vai percorrer as 5 posições dos nossos vetores. E aí, nessas 5 posições dos vetores, eu vou lendo, né, cada posição, ou seja, o usuário vai informando cada valor, tá bom? No mesmo processo, eu já faço o somatório. Professor, eu poderia fazer um outro laço de repetição que percorresse o meu vetor e somava os valores? Pode fazer. Nesse caso, você estará fragmentando mais ainda o teu procedimento. E você poderia declarar um outro procedimento para fazer isso para você, tá bom? E aí depois, acabou o nosso laço de repetição, o que ele faz? Imprime o soma vetor na tela. Vamos verificar o teste de mesa. Então, o primeiro laço de repetição, eu fui lá e informei o número 8 na primeira posição. Quando eu informei o 8 na primeira posição, automaticamente fez o quê? A minha variável conte, né, que é 1, ele realizou o quê? 0, que é meu soma vetor no momento é 0, porque é a primeira vez que está entrando, 0 mais 8, resultou em 8. Aí depois, agora, eu passo para o segundo conte. E aí, lá no segundo conte, eu informei o número 10. Eu tinha 8 armazenado, mais 10 passou a ser... Opa, eu errei o cálculo ali, pessoal. Passou a ser 18, tá bom? Então aqui, ó, é 18, tá bom? Vou colocar aqui, ó, que é 18, tá? E aí, próximo passo, né? E aí aqui vai ser 18, correto? 18 mais 15, então eu já vou ter 30. Aqui vai ser 33. E aí depois eu tenho 33, né? Aqui não é isso, aqui é 18. Aqui é 33. 33 mais 10 vai ser o quê? 43. E aí eu fiz o outro novamente, 43 mais 5, então eu vou ter aqui um cálculo de 48. Tá bom? Bom, por enquanto nós estudamos procedimento, né? Processo que você vai dividir em partes menores e que esses procedimentos eles vão ser calculados e impressos na tela. Tá? Agora, englobando um pouquinho de escopo de variáveis, né? Nós trabalhamos até o momento com variáveis locais, tá? Ou seja, variáveis que são declaradas no interior da própria subrotina, tá? E podem ser utilizadas apenas dentro da subrotina. Se você declarar uma variável, por exemplo, essa variável VET-A aqui, ela está em que escopo? Escopo do procedimento. Ela não pode ser utilizada aqui fora, tá? Ela não pode, porque ela é local. E ela sendo local, ao final da execução,
da nossa subrrotina, da função ou do procedimento, essas variáveis são destruídas e seus conteúdos são perdidos. Ok? Agora, as variáveis globais. As variáveis globais, elas são declaradas fora da subrrotina, são aquelas variáveis que você declara dentro do var do algoritmo, e essas variáveis vocês podem utilizá-las para o algoritmo e dentro das funções e dos procedimentos, ou seja, ela é uma variável global que ela pode ser utilizada em qualquer local do seu algoritmo, tá bom? Vejamos então o que nós temos aqui. Então, temos um algoritmo quadrado, temos aqui, né, ó, a nossa funçãozinha, o nosso procedimento aqui, simples. Temos uma declaração de variáveis, essas variáveis aqui, elas são variáveis locais, ó, são variáveis locais. Esse algoritmo aqui, eu já trouxe ele para vocês hoje, ó, são variáveis locais. Essa var aqui, ó, esse cara aqui, resp caractere, ele é uma variável global. Se ela é global, eu posso utilizar esse resp dentro desse corpo desse algoritmo, ou eu poderia usar o resp dentro do corpo do nosso procedimento, tá? Nesse caso, eu usei aqui no corpo do programa. Eu fiz o seguinte: deseja calcular o quadrado de um número? Sim ou não? Se a pessoa digitar S caixa alta ou S caixa baixa, chama o nosso procedimento quadrado número. Então, aqui nós temos variáveis locais e variáveis globais. Então, aqui, global. Ok? Passagem de parâmetros. Isso é muito importante. Tá? Eu vou passar parâmetro para as minhas funções, para os meus procedimentos, ou seja, já vou dar o comando de entrada para eles. Então, possibilitam a passagem de valores na subrrotina ou rotina chamadora a outra subrrotina e vice-versa, e pode ocorrer de duas formas, por valor e por referência. Isso significa que eu posso ter um procedimento que chama uma função e que passa parâmetros. Eu posso ter uma função que chama um procedimento que passa parâmetros. Tá? Ou seja, pode passar parâmetros ou não passar parâmetros. E aí nós temos parâmetros por valor e parâmetros por referência. Começamos por passagem de parâmetros por valor. É caracterizada pela não alteração do parâmetro real. Tá? Quando isso acontece, significa que eu não estou alterando a minha variável global. Tá? Quando o parâmetro formal é manipulado na subrrotina. Ou seja, o que acontece? Na minha subrrotina, eu vou ter uma variável que vai receber esse valor. Essa variável que vai receber esse valor é chamada de parâmetro formal. É um parâmetro que existe naquele escopo que, após o término, ele é apagado. E esse não altera o valor da variável global. Tá? E o parâmetro real são os parâmetros verdadeiros, o parâmetro que você está passando para o seu procedimento ou para a sua função. Vejamos aqui. Então, nós temos procedimento. Agora, como o procedimento ele vai ter passagem de parâmetros, nós precisamos colocar o abre e fecha parênteses. E aí, aqui eu posso declarar as nossas variáveis e o tipo das variáveis. Da mesma forma, se eu declaro aqui, também, tá? Bom, mas qual que é a diferença, né, de declarar ela aqui na assinatura quanto declarar ela aqui? Aqui é o seguinte, aqui você está recebendo. Aqui você está recebendo, opa, você está recebendo algum valor. Da onde? Daqui, ó. Quando você chama essa função, esse procedimento, ele passa esse valor aqui. E aí, daqui para dentro, ele executa os processos, tá bom? Vejamos aqui, então, agora, quem que é parâmetro real? Parâmetro real são os parâmetros que você tem dentro do teu corpo do programa. Quem são os parâmetros formais? O parâmetro formal é esta variável que está aqui em tempo de execução apenas, tá bom? Então, nós temos aqui o nosso mesmo algoritmo do quadrado e vejamos, olha só, eu já faço aqui fora, né, ó, eu pergunto, deseja calcular o quadrado de um número? Sim ou não? A pessoa digitou, se foi resp caixa baixa ou se foi resp em caixa alta,
ele solicita, informe o número. A pessoa informou num. Eu chamo o procedimento quadrado número e passo o parâmetro num agora. Esse parâmetro num, ele sai daqui. Qual que é a função, o procedimento? Quadrado número, né? Ó, ele chega aqui, ó, correto? Aqui pode ser a mesma variável? Pode ser. Posso colocar um outro nome? Pode também, tá bom? Não há problema nenhum. Lembrando, este num aqui é o parâmetro real, ó, é o parâmetro real, e esse número aqui é o parâmetro formal. Ele não vai alterar esse valor num, não altera o número, tá bom? Então, eu declarei uma variável chamada quadrado, aí eu faço aquele processo, né? Ó, se número, porque agora é número, né? For maior que zero, quadrado recebe número vezes número. E aí eu posso fazer a impressão do meu quadrado. Caso contrário, eu vou colocar que o número é negativo, tá? Então, eu precisei, além dessa variável, ter uma outra variável para armazenar o processamento, tá bom? Bom, vamos fazer aqui, bom, esse é o exemplo 1. Agora, o exemplo 3. Construa um algoritmo que receba por parâmetro agora, um vetor de 5 posições já preenchido. Isso é muito importante também, tá? Muito utilizado, então não se confundam parâmetros de variáveis com parâmetros de vetores, tá? E imprima o maior elemento deste vetor, tá? Vejamos, olha só. Então, eu tenho aqui o nosso procedimento e eu tenho aqui o corpo do nosso algoritmo. Eu vou começar pelo corpo do algoritmo primeiro, tá? Então, eu declarei um vetor chamado VET-A de 5 posições de inteiro. Então, o vetorzinho está aqui, ó. Eu já até trouxe ele preenchido. Está preenchido aqui. E um contador, né? Então, ó, para conte de 1 até 5, 1, passo 1 faça, ou seja, faça a alimentação das nossas posições, dos nossos vetores. Agora, eu tenho o maior elemento, e aí eu passo o quê? Eu passo o VET-A. Eu não passo o VET-A na posição conte. Não, eu vou passar o VET-A. Quando você passa uma variável, você passa um vetor para uma função ou passa um vetor para um procedimento, automaticamente, tá? Já está sendo passado por referência, tá? Diferente de uma variável comum, tá? Ou seja, isso significa que qualquer alteração que dentro desse procedimento, esse procedimento está aqui, ó, vetor A. Qualquer alteração que eu fazer dentro desse vetor A, automaticamente vai refletir nesse VET-A. Passagem por referência, passagem por valor, não muda, tá bom? Prestem atenção nesse ponto, é o único detalhe que difere de uma variável comum para um vetor, tá? Se no mapa de vocês necessitarem utilizar um vetor, por exemplo, né? Eu preciso passar por uma função ou por um procedimento? Ok, você passa aqui apenas o nome do teu vetor e aqui você vai declarar novamente, é a sintaxe, não tem como fugir dela, tá bom? Eu declaro um vetor qualquer do mesmo tipo, lógico, um vetor de 5 posições de inteiro, então automaticamente esse vetor A agora, ele está acessando na memória o nosso VET-A com os valores. Se eu mudar esse valor aqui de 5 para 6, automaticamente é 6, não é mais 5. Tá? Não é cópia como passagem de parâmetro por valor, tá bom? Bom, voltamos aqui então. Esse procedimento ele vai calcular qual que é o maior elemento. Pessoal, aqui não tem espaço, tá? Acho que na hora que eu digitei acabou ficando sem o espaço, tá bom? Coloca um underline ou junta, tá bom? Aqui foi, ó, juntado, tá? Vejamos. Declarei as 3 variáveis, conte maior e menor. Maior e menor recebe a primeira posição do nosso vetor, então essa foi a minha lógica. Vocês podem ter uma outra lógica, ou seja, quando eu executar o meu teste de mesa aqui, automaticamente o meu vetor, a minha variável maior, recebe vetor A na posição 0. O que é vetor A na posição 0? Não existe posição 0, pessoal.
posição 1, tá bom? Posição 1. Se é posição 1, quem que é o meu vetor? Número é o 5. Então, aqui eu tenho 5 aqui e eu tenho 5 aqui. Por padrão é isso. E aí eu entro aqui dentro, né? Ó, 1 é o mesmo, ele vai comparar os dois. Só compara, tá bom? Aí ele entrou aqui dentro, o vetor 5 é maior que 5? Não, 5 não é maior que 5. 5 é menor que 5? Também não, 5 não é menor que 5. Então ele sai e vai para o 2. Número 2, agora é 8, correto? 8. 8 é maior que 5? Opa, 8 é maior que 5. Então não existe mais 5, agora é o 8. Tá? E aí, agora é 3. 3 é maior que 8? Não, 3 não é maior que 8. 3 é menor que 5? Sim, 3 é menor que 5, ou seja, então agora o menor passou a ser 3. Faz mais uma interação, agora é 1. 1 é maior que 8? Não, 1 é maior que 8. Então, se não ser 1 é menor que 3? Sim, 1 é menor que 3. Então, aqui eu tenho 1. Próximo valor, 9. 9 é maior que 8? Sim, 9 é maior que 8. Então, ele automaticamente substituiu. Então, eu vou ter o maior, que é o nosso 9, e o menor é o nosso 1. Correto? Esse é o teste de mesa. Agora eu vou trazer ele aqui. Agora vamos fazer passagem de parâmetros por referência. Tá? Vejamos. Passagem de parâmetros por valor, ele não muda os valores das variáveis. Tá? Não tem alteração nenhuma, exceto vetores. Tá bom? Vetor, ele nem se encaixa nessa sintaxe aqui. O vetor passou por parâmetro, ou passou o parâmetro do vetor, é automaticamente por referência. Tá? Mas uma variável comum por referência, eu preciso usar dentro da assinatura do nosso método, né? A palavrinha var para declarar essa variável que vai acessar diretamente o espaço reservado na memória. Tá bom? Então, olha só, na passagem por referência, os parâmetros passados para a subrrotina consistem em endereços de memória ocupados por variáveis. O acesso a determinado valor é realizado por apontamento de endereço. Este valor do parâmetro real é alterado quando o parâmetro formal é manipulado dentro da subrrotina. Alterou o valor daquela variável, alterou o valor da variável real do nosso algoritmo. Tá? Desta forma. O nosso mesmo exemplo, tá bom? Agora, olha só aqui. Então, nós temos, neste caso, eu preciso ter duas variáveis. Por que duas variáveis? Né? Bom, poderia ter uma variável só. Né? Mas se eu tivesse uma variável só, o que aconteceria? Essa leitura teria que ocorrer aqui dentro. Mas eu quis passar dois valores para vocês visualizarem, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui que eu fiz. Vou apagar. Aqui. Vou pegar uma caneta de novo. Então, olha só. Realizamos a leitura, chamamos a função, né, o nosso procedimento calcular quadrado número. Eu estou passando o número, ó, passei o número aqui. Aí, eu vou passar uma outra variável, tá? Chamado quadrado. Essa variável quadrado não existe, correto? Ela não existe em nenhum momento ela existe aqui, ó, porque ela está no corpo do algoritmo. Se ela está no corpo do algoritmo, ela é global. Vejamos o que vai acontecer, tá? Então, quando eu chamo quadrado número, ele vem aqui, ó. Quadrado número, ele está aqui, correto? Está aqui. Ele passou o num. O num, número recebe. Esse número aqui, ele é formal, correto? Formal e ainda é por valor, tá? É valor, perfeito? Então tá. Agora eu tenho aqui aquela nossa variável chamada var, né? Ó, a sintaxe do var. Eu crio uma outra variável chamada quad, de quadrado, tá? E ela é do tipo inteiro. A única diferença foi esse var aqui. Só que esse var significa que, olha, eu estou trabalhando com uma variável chamada, uma variável de referência. E automaticamente essa variável de referência, tá, está sendo né,
feito uma referência para ela com esse número aqui, tá? Então, olha só, quad, número vezes número. Então, está realizando o quadrado. E aí, automaticamente, esse num aqui, tá? Ele está aqui, né? Ó. Ele está aqui como formal. Formal e valor. Ele não alterou. Não alterou. Agora, esse quad aqui é uma variável global aqui dentro, uma variável global. Se ela é uma variável global, então esse quad aqui está sendo o quê? É o nosso quadrado, né? Ó, daqui de fora, ou seja, esse quad, ele vem aqui, ó. E aí ele imprime esse cara, né, esse resultadinho lá no teu corpo do teu algoritmo. Então, quando você passa uma variável por referência, quando você altera essa variável por referência dentro da função ou dentro do teu procedimento, automaticamente você está mudando ela lá no teu algoritmo. Tá? Em algoritmo, nós precisamos fazer essa jogadinha aqui. Lá em linguagem C, não. É mais fácil lá em linguagem C ou em outra variável ou em outra linguagem de programação qualquer, é muito mais fácil, tá bom? Vejamos. Nosso teste de mesa, aquele desenho que eu fiz com vocês ali agora. Subrrotinas do tipo funções, tá? É a mesma coisa do procedimento. A única coisa, né, a única diferença é que subrrotina ela pode retornar um valor para você. Tá? Um outro termo muito utilizado para uma subrrotina de uma função é que ela tem o objetivo de desviar a execução ou fluxo, né, de um programa principal e realizar uma tarefa específica. Tá? O procedimento também faz isso. Tá bom? Olha a sintaxe da função. Então, nós temos aqui função, o nome da nossa função, os parâmetros da função, aí tem uma diferença. 2 pontos e o tipo do retorno. Eu vou retornar um inteiro, um real, um caractere, um vetor de caractere. O que eu estou retornando dessa função? Tá? Vejamos, construa um algoritmo e uma função que receba um número inteiro e retorne 1 para ímpar e 0 para par. No algoritmo, imprimir as mensagens número ímpar e número par. Olha o nosso algoritmo. Então, aqui nós temos a nossa função. A sintaxe da função é praticamente idêntica do procedimento. O que difere é o tipo do retorno da nossa função e o comando retorne. A única diferença é essa, tá bom? Então, função verificar par ímpar recebe um número inteiro. Então, vamos lá embaixo, ó, leia valor. Então, eu estou fazendo a leitura de um valor. A variável retorno ela recebe, então a variável que eu criei, ela recebe verificar par ímpar. Isso não funciona com procedimento, tá bom? Procedimento, você não pode colocar ela dentro de uma variável que nem eu estou colocando aqui. Procedimento, você chama diretamente o procedimento, aí o procedimento faz todos os cálculos e imprime o resultado dentro do procedimento. Função, eu posso imprimir dentro da função ou imprimir aqui no algoritmo, tá bom? Vejamos então. Verifica par ímpar e eu estou passando o nosso valor e ele está vindo aqui, ó, valor. Ele verificou, né? Ó, no mod 2 for igual a 0, então significa que ele é par. Caso contrário, ele é 1, né? Ele é ímpar, ele vai retornar 1, tá? Então eu estou pedindo para retornar 0 e 1, mas poderia ter pedido para retornar par e ímpar, só que aí aqui teria que ser vetor de caractere, né? E aí colocar uma quantidade de caracteres que ele passe. Nesse caso, eu prefiro passar números, tá? Fica muito mais fácil. E aí eu verifiquei, né? Ó, esse 0 e esse 1, quando eu dou o retorno, né? Ele vem direto para essa variável, correto? Ó, independente qual for o retorno dele, ele vem aqui. Então, retorno ou vai ser 0 ou vai ser 1. Se o retorno for 0, então escreva número a par. Se o retorno for 1, escreva o número ímpar. Tá? Então, o objetivo de um procedimento e para uma função é a mesma. Tá? A única diferença é que a função ela pode retornar um valor para você, como também você pode estar realizando as impressões das funções dentro delas mesmas, mas o objetivo realmente é retornar um valor para quem
chamou. E vetor, professor, como que eu passo o vetor para uma função? Da mesma forma que você passa para um procedimento, tá bom? Da mesma forma, não tem diferença nenhuma. E passagem por referência? Da mesma forma, também não tem diferença. A única diferença que eu falei é o tipo de retorno que a função dá ao invés do procedimento. Pessoal, eu agradeço a participação de todos, peço aí que vocês assistam essa aula, né? Pause ela quantas vezes forem necessárias para que vocês possam chegar na nossa live da próxima terça-feira e levar as vossas dúvidas. Eu agradeço a participação de todos, fiquem com Deus e um abraço. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.